Não tem vergonha de despedir, não. Deus seja louvado. Amém. Primeiramente, diante de Deus, eu vivo a mocidade. Para primeiramente agradecer a Deus por ter nascido no lar cristão e ter pensado o Senhor ter me chamado nos águas do batismo e ter me feito a promessa de quando uma filha firme e fiel, e daí a coroa de vida eterna feita por todos nós. Eu também quero agradecer a Deus por todos os dons que o Senhor tem derramado na minha vida, o dom da música, o seu privilégio de novas línguas e os demais dons que o Senhor tem concedido na minha vida com a âncora para o meu sustento na graça. Eu também quero agradecer a Deus porque esta é a minha última oportunidade de liberdade solteira e como eu prometi a Deus, se Ele cumprisse essa promessa na minha vida, eu iria contar o testemunho do nosso casamento. E que é um pouco extenso, mas eu vou tentar abreviar um pouco, porque é uma promessa que Deus fez há 3 anos atrás, no ano de 2022, 4 anos, e a minha cunhada tinha me apresentado ele, e no começo eu não tinha gostado muito, mas pela segunda vez que eu vi ele, de uma maneira inexplicável, indescritível, um sentimento tomou conta do meu coração, um brilho que eu vi nele que tomou conta dos meus sentimentos totalmente, a qual eu nem entendia porque eu comecei a gostar tanto dele, daquele jeito, sendo que eu nem conhecia ele direito, ele não me conhecia. Então eu comecei a orar e perguntar para Deus por que daquilo, por que de eu gostar tanto dele, por que de eu estar querendo tanto ele, sendo que ele não me conhecia, ele não gostava, não tinha esse interesse por mim. Então eu falei para o Senhor que se fosse da vontade dele, o desejo do meu coração era me casar com ele. E eu apresentei isso na oração e falei para o Senhor cumprir esse desejo do meu coração. Aí passou o tempo e eu olhando o status da mãe dele, eu vi ele tocando um hino 13 e aquele hino tocou o meu coração de uma maneira muito forte que eu não sei nem explicar. Mas eu falei, Senhor, que hino que é esse? Porque eu não conhecia, né? Eu não era tipo... Eu não conhecia a música, não entendia direito, eu era bem nova. Aí eu falei, meu Deus, mas que hino bonito, que hino que é esse? Eu não conseguia entender. Aí eu comecei a pesquisar, e eu achei. E era aquele hino que fala assim, viemos em Deus, Ele é o nosso Pai. E aí, quando eu ouvi aquele hino, Mandaste, tomou conta do meu coração, eu sabia que Deus tinha um propósito na nossa vida. Então eu fui buscar a palavra porque eu não estava entendendo porque eu gostava tanto dele. Então eu fui buscar a palavra e eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sei porque esse menino mexeu tanto com o meu coração, mas se o Senhor for cumprir o desejo do meu coração para me casar com ele, eu quero ouvir esse hino no culto. Então, quando eu cheguei na música de João lá no Senador, quando eu dobrei meus joelhos, no hino de silêncio já estava tocando o hino 13, e é um hino que eu nunca tinha escutado na igreja, eu nunca tinha escutado, mas mesmo assim eu falei, é só um hino, né? A gente não pode ficar pedindo sinal por hino. Aí quando foi na palavra, o Senhor falou assim, através do irmão, que aquela oração que eu tinha feito, o Senhor iria cumprir o desejo do meu coração, e essa era uma promessa que era para mim guardar, porque não ia ser fácil, o inimigo iria colocar dúvida na minha cabeça, mas era a promessa que era para mim guardar. Aquilo já tocou o meu coração, eu guardei dentro de mim, e no último hino tocou o hino 13 novamente, e foi como uma confirmação na minha vida. Porém, quando passou o tempo, e nada dele se interessava por mim, e eu continuava lá amando ele loucamente, e apresentando ele nas minhas orações, e falava, Senhor, meu Deus do céu, Senhor, eu não sei porque eu gosto tanto dele, ele não gosta de mim, o que eu faço? Como que eu vou casar com ele se ele não gosta de mim? E aquilo foi tomando uma missão no meu coração por muitos e muitos tempos, e eu orava, ia buscar a palavra, o Senhor falava, filha, tenha paciência, eu prometi. Foram muitas vezes mocidade, muitas vezes que eu busquei palavra, o Senhor foi lá e me respondeu. Mas eu vou contar só algumas, porque são muitas. Mais uma vez, eu estava muito aflita, muito mesmo, muito atribulada. E eu fui buscar a palavra e o Senhor falou que a promessa dele estava como uma construção, ainda estava nos alicerces. E se eu colocasse a minha mão, eu iria estar na frente de Deus e ele iria dar tudo errado. Então eu guardei novamente, esperei no Senhor. Mas várias vezes eu ficava atribulada porque eu mandava mensagem dele e ele me respondia. E eu falava, Senhor, como que eu vou casar
me ouve, ele nem me responde. Aí eu fui de novo atribulada, buscava Deus às 3 horas da madrugada. Aí eu comecei, uma vez eu estava tão aflita que eu caí no chão, minhas lágrimas desciam sobre o chão, e eu falava, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento. Como que eu vou casar com ele, Senhor? Como que o Senhor me faz uma promessa e não tem nem sinal de que vai se cumprir? Então eu falei, Senhor, eu preciso de qualquer coisa para mim ter a certeza mais uma vez. Na hora que eu abri a Bíblia, estava escrito, caiu exatamente em cima. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, Ele é o Deus da tua salvação. Mocidade, foi muita angústia que eu passei, porque eu não sabia como que iria acontecer. Mas eu quero agradecer a Deus por conta das minhas companheiras da mocidade, sempre me ajudaram na oração, sempre acreditaram em mim. Por mais que teve muita gente que falou pra mim orar, pra Deus tirar aquele sentimento do meu coração, porque eu tava ficando louca. Mas não sabia que aquele sentimento vinha de Deus e não tinha como Deus tirar, porque Ele que colocou. Eu agradeço a Deus por quando em 2024, em janeiro, eu me declarei pra Ele, eu não estava mais aguentando me segurar. E me declarei, e a única resposta que Ele deu foi, meu Deus, Larissa, depois a gente conversa. Aí, eu comecei a anotar no meu diário, porque era um pouquinho já extravagante, né? Eu comecei a anotar no meu diário, um dia depois da declaração, 2 dias, 1 mês, e foi indo, porque eu sabia que Deus ia cumprir, né? Então foi passando o tempo, e Deus me deu a sabedoria de ter paciência, né? Foi passando o tempo e eu anotando, 7 meses depois da declaração. Mas Deus colocou paciência no meu coração. E também eu tomei outro caminho, o qual não era da vontade de Deus. E por esse motivo, quando eu ia buscar a palavra, o Senhor não me respondia mais. E eu ficava muito aflita, achei que tinha perdido a promessa de Deus. Mas a promessa de Deus é aquela que não muda, é aquela que se cumpre em todos os casos. E eu quero agradecer a Deus por conta em outubro, 9 meses depois da declaração. Eu não aguentava mais, eu estava buscando palavra, o Senhor não falava comigo. Eu achava que o Senhor tinha me abandonado. E então eu fui buscar a palavra e o Senhor falou bem assim: aquele sonho que você tinha, você mesmo enterrou no baú, mas eu, por misericórdia, eu vou cumprir na tua vida. O que você esperou por 9 meses vai se cumprir em 2 meses na sua vida. E era exatamente o tempo que eu tinha marcado, o tempo que eu estava marcando 9 meses depois da declaração. Então eu anotei no meu calendário, 2 meses, era dia 27 de outubro. Eu marquei dia 27 de dezembro, essa promessa tem que cumprir. Aí eu olhei e falei, Senhor, se essa promessa não se cumprir, a minha fé vai se abalar. Porque vai ser tudo em vão. Se não se cumprir essa palavra, quer dizer que a outra também não valeu. Então a minha fé vai se abalar se não se cumprir. Porém, eu entreguei nas mãos de Deus. E antes que se cumprisse esses 2 meses, o Senhor cumpriu na nossa vida. No dia 9 de dezembro, Ele me mandou mensagem, já como confirmação. Deus confirmou na vida dele também. E esse é o motivo de eu estar agradecendo a Deus, por quanto foi muitas lutas. Mas em tudo, o Senhor foi presente, me dando sabedoria, sendo a guia da minha alma, consolando nas vezes que eu pensava em desistir, que eu pensava de outros caminhos. O Senhor falava, não é por aí, é Ele que você vai casar. Eu quero agradecer por todas as minhas companheiras da mocidade, a minha cunhada, a minha prima, âncoras na minha vida, sempre me ajudaram na oração, minhas primas. Também quero agradecer a minha mãe, ao meu pai, à minha família, ao qual sempre me ensinaram o caminho certo, foram grandes ajudadores na minha vida, nunca deixaram faltar nada na minha casa, nunca tive nenhuma necessidade, porque sempre me trataram muito bem. Eu falo para Deus, eu sou muito mimada, eu nem merecia tudo isso, mas eu agradeço a Deus também pela família do meu noivo, a qual me acolheu como filha, e eu não imaginava que seria tão melhor do que eu tinha orado a Deus. Eu quero agradecer pelo meu futuro esposo, a qual eu não entendia por que eu amava tanto ele, mas hoje eu entendo, mocidade, eu entendo porque ele é um homem de Deus, um homem que entrega muito mais do que eu tinha pedido, um homem com os 3 P, né, Criador, provedor e protetor, um homem que me deixa confiante, um homem que é o melhor que eu poderia ter, é muito mais
Eu quero agradecer a Deus também por todos os conselhos que nós ouvimos, por todas as promessas de Deus na nossa vida, que todas vêm se cumprindo. A promessa também de que as nossas famílias iriam ser unidas, isso é uma grande alegria na nossa vida, por conta nós somos muito unidos, mais do que era para ser. Mas eu quero agradecer a Deus também por tudo e pedir oração na mocidade para Deus por nós, e que nós possamos ser um esposo, uma esposa sábia, que edifica a casa, que servimos a Deus de todo sincero coração. Apresento o nosso lar, a qual também é toda a preparação de Deus. A gente nunca imaginou que ia ter tudo isso, e o Senhor vem preparar tudo mesmo. Falta só uma semana para o nosso casamento, e eu peço oração na mocidade que o Senhor venha ser o primeiro no nosso lar, venha entrar primeiro, e que nós possamos colocar Deus à frente de tudo, que o nosso lar seja um lar de paz, alegria, de comunhão, de oração, de visita, e que os nossos filhos também sejam abençoados, filhos de Deus. Eu quero agradecer por tudo e faço oração para Deus por nós, para que a nossa casa fique pronta para o casamento, ou que Deus prepare todas as coisas, né? Prepara tudo que estiver faltando. O Senhor já fez essa promessa também, eu sei que vai se cumprir. Eu quero agradecer por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus por ter nascido no lar cristão. O Senhor ter me chamado na tua graça, ter feito uma promessa, se for firme e fiel, eu darei a coroa da vida eterna. Eu agradeço a Deus pelas bênçãos e maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus pelo cargo desse lar de jovens, por o Senhor ter feito eu músico na casa de Deus. Eu agradeço a Deus também pelo dom de evidência de nova língua, pela família que o Senhor tem preparado. Eu agradeço a Deus também pela futura esposa que o Senhor tenha preparado para mim. Agradeço a Deus pela família dela, que o Senhor tem preparado, meu sogro, minha sogra. Pela que Deus tem nos abençoado. Eu agradeço a Deus também que o Senhor tem preparado e realizado meu desejo desde a infância. Que o Senhor tem preparado meu sogro na minha vida. E desde a infância eu tinha um desejo que um dia eu ia construir a minha casa. E aí até minha mãe ria de mim quando eu era menorzinho por isso aí. Mas eu agradeço a Deus que Deus preparou meu sogro e ele sentiu de reformar a minha casa, e nós mesmos reformar, e Deus abençoou, foi bem sofrido, perdi uns 7 quilos lá naquela reforma, mas eu dou graças a Deus que nós conseguimos finalizar. Eu agradeço a Deus também pelos meus companheiros que entrou naquela batalha com nós, muitas vezes cansados, depois do serviço, dia de serviço, nós pegávamos na madrugada, nós fazíamos o serviço lá na madrugada mesmo. Eu dou graças a Deus por isso, pelo meu irmão também, que foi uma grande ajuda na minha vida desde a infância. Eu agradeço a Deus pelos meus pais, pela minha mãe que não desistiram de mim. Agradeço a Deus pelo meu pai, por ele ter caminhado nessa graça. Desde criancinha, muitas vezes dormia, mas ele trazia eu mesmo dormindo na casa do Senhor. Eu agradeço a Deus pelas correções que ele tem dado na minha vida. Meu pai é meu cooperador de jovem, corrigia nós no culto de jovens, chegava em casa e continuava corrigindo lá também. Eu agradeço a Deus por isso, que desde criança eu era muito sapeca e muitas vezes fazia alguma arte, ele pegava eu, dava um tapa, me corrigia eu. Eu dou graças a Deus por isso também, porque antes dele me corrigir, ele falava para mim que um dia eu ia agradecer, e eu estou aqui agradecendo perante Deus e a Irmandade, que ele me fez um homem, colocou o temor no meu coração. Eu dou graças a Deus por isso. Eu agradeço a Deus pela mãe tão querida que o Senhor tem preparado para mim, não desistiu de mim desde a minha infância. Dei muito trabalho para eles, para minha família também, que eu tinha muita dificuldade. Eu não conseguia aprender e não conseguia acompanhar os meus coleguinhas. E aí todos os reforços que eu ia, os professores mandavam minha mãe ir no médico para poder avaliar o que eu tinha, porque eles falavam que eu tinha problema de cabeça. Eu agradeço a Deus que minha mãe levou e constatou que eu tinha aquele problema, dislexia, TDAH, não conseguia aprender as coisas, mas eu dou graças a Deus que minha mãe não desistiu de mim. O médico quis me laudar, ela não deixou, porque ela creu na palavra de Deus, que desde pequeno, por essas dificuldades, ela já percebia que eu tinha muito problema de cabeça, mas ela não desistiu de mim, e Deus sempre mandava um anjo lá em casa para consolar o coração deles. Eu dou graças a Deus que ela não deixou os médicos me laudar. Os médicos passou remédio, ela não me medicou, e eu estou dando graças a Deus, porque se eu estou aqui hoje é por causa primeiramente de Deus e segundamente a minha família, meus pais. Eu dou graças a Deus
por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida decorrer dessa dificuldade, porque como eu tinha esses problemas, eu dei muito trabalho. Além disso aí, eu não conseguia dormir. Quando eu dormia, eu sonambolizava, eu ficava acordado. Dei muito trabalho para meus pais. Eu ia para a escola, eu chegava lá vomitando, chegava lá passando mal, tinha que voltar para casa. Mas eu dou graças a Deus que, no decorrer do tempo, minha mãe começou a ficar preocupada comigo por essa situação. Eu fui aprender a ler com 12 anos de idade. E nisso aí, minha mãe não desistia de mim, me esforçava, falava que eu ia conseguir, me fez um garotinho forte, que eu não desistia, não tinha vergonha, eu errava a todo momento, mas eu não ligava com aquilo. Na escola que eu estudava era muito difícil, os alunos choravam quando tiravam 8 no boletim. E quando eu tirava 7, eu morria de alegria, porque normalmente eu ficava de recuperação de todas as matérias. Eu era o único aluno que ficava de recuperação de todas as matérias. Mas eu não desistia, porque eu cria no Deus, que Deus era poderoso na minha vida. Cria na promessa de Deus, que um dia Deus ia fazer um milagre na minha vida. Eu agradeço a Deus que eles botaram eu para estudar música. Foi muito, muito difícil também, por causa dessa situação. E eu ia para a igreja estudar e não era o suficiente. Estudava, chegava lá, eu falava que eu não tinha estudado, mas eu dou graças a Deus que Deus me deu força, eu ia indo, e nessa aí minha mãe foi e contratou uma pessoa profissionalizada para me ensinar. Eu cheguei lá e ela falou para mim assim que aquilo lá não era para mim. Fala para sua mãe que isso aqui não é para você não. Eu dou graças a Deus que eu cheguei em casa e falei para minha mãe que a professora falou que não era para mim a música, eu não ia aprender, mas minha mãe não desistiu de mim. Eu agradeço a Deus com toda aquela dificuldade. Ela foi e comprou o instrumento, meus pais foi e comprou o instrumento para mim. Eu dou graças a Deus que aquilo foi um avanço na minha vida, que quando eu fui pegar aquele instrumento, mesmo sem entender um pouco a música, não sabia nada de teoria, eu fui tocar aquele instrumento, eu toquei decorado na cidade. Eu estou dando graças a Deus pela dom que o Senhor colocou no meu coração. Foi uma âncora na minha vida. Eu dou graças a Deus que não parou por aí, porque ainda eu estava com aquele problema dentro de mim, e nessa aí, com falta de atenção, eu não bebia água, eu não comia direito, né? Quando eu só bebia água, eu estava perto da minha mãe. Quando eu estava longe, eu não lembrava, eu esquecia de tudo. Eu ia para a escola, trazia a bolsa do coleguinha, eu voltava para devolver e trazia outra. Parecia ser graça minha, mas eu dou graças a Deus que o Senhor me ajudou. E nesse decorrer desse tempo, por falta de lembrar das coisas, eu não bebia água. E isso foi afetando o meu organismo e acabou dando infecção no meu rim. Minha barriga começou a inchar e foi grande a preocupação da minha família, dos meus pais. E ali nessa condição, eles levaram eu correndo para o médico, porque minha barriga estava inchada, eu era bem magrinho, minha barriga inchadona. E aí eles levaram eu lá e constatou que eu estava com infecção de rim. E minha mãe pegou aquele exame, eu fui logo internado, que o meu estado era grave. Eu dou graças a Deus que ali eu fui internado, e meu pai, nossa casa lá era casa de oração, todo mundo que chegava lá, meu pai orava, Deus chamava para orar. E aí falou para a Irmandade, né, para ajudar na oração, e eu fiquei internado naquele tempo. Minha mãe pegou aquele exame e foi levar numa pessoa lá que tinha hemodiálise, pegou o exame dela, e aí foi ver o exame. O meu exame estava igual a uma pessoa que tinha que fazer hemodiálise. Grande foi a preocupação, porque o médico disse para nós que eu ia correr um grande risco de fazer hemodiálise ali, que meu rim estava se acabando. Eu dou graças a Deus que eu fiquei 7 dias internado. Nesses 7 dias meus pais ficaram na oração, a Irmandade. E aí, como eu estava muito tempo lá naquele hospital,